Úlceras venosas, aquela ferida dolorida nas pernas que acomete quem tem varizes. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para a gente sanar esse tema bastante importante. Quem tem varizes normalmente sofre de muita dor nos membros inferiores, de muitas alterações na pele, e isso pode cursar com o passar do tempo com manifestações um pouco mais graves, como por exemplo as úlceras venosas ou úlceras varicosas ou úlceras de Stase. São todos nomes técnicos para esse tipo de ferida. Quando a gente tem uma varize, o que são as varizes? As varizes são dilatações do nosso sistema venoso. O coração, quando ele bombeia o sangue ele sai do coração, ele vai para os membros inferiores e esse sangue ele precisa retornar ao coração, fechando assim o ciclo da nossa circulação sanguínea. Quando o indivíduo tem varizes, essas varizes o que elas são? Elas são insuficiências das veias. Quando o sangue ele retorna, ele não consegue extrapolar essa coluna de líquido da gravidade. Ele vai se acumulando nas pernas, nos membros inferiores, deixando essas veias um pouco mais dilatadas. Qual que é o grande problema? O sangue tem que circular. Ele não pode ficar parado ali na nossa perna, não pode ficar sem esse processo da circulação eficiente. E aí esse sangue estagnado ali embaixo, ele começa a inflamar os tecidos ao redor. Começa a inflamar a pele, começa a inflamar o tecido celular subcutâneo, que é a gordura embaixo da nossa pele, e a pele vai começando a ficar vermelha, descamativa no início. Com o passar do tempo, a perna vai adquirindo uma tonalidade um pouco mais escura, uma tonalidade um pouco mais acobreada, cor de cobre, uma cor mais amarronzada. Acredito que muitos de vocês que estejam me assistindo aqui já devam ter visto alguém que possui essa tonalidade mais amarronzada na parte inferior, principalmente naquela parte inferior do tornozelo, próximo da canela. E uma outra manifestação importante é que essa perna ela vai ficando mais fininha naquela região, como se fosse uma garrafa de refrigerante ou uma garrafa de cerveja invertida, que tem o corpo da garrafa e de repente ele afina bastante. Isso é uma manifestação importante de atrofia. O que significa isso? A pele ela vai ficando cada vez mais fininha por conta dessa inflamação provocada pela insuficiência venosa. Qual que é o grande problema? Essa pele às vezes vai ficando tão fina, tão fina, tão fina, que a pele ali naquele local rompe e forma uma ferida que a gente chama de úlcera. Essa úlcera às vezes ela pode ser espontânea, ou seja, pode acontecer de uma maneira bastante não relacionada a nenhum trauma, ou pode acontecer decorrente de um trauma, uma batida na perna do sofá, ou uma brincadeira com o cachorrinho, com o bichinho de estimação, ou uma coçadura que o indivíduo faz, é suficiente para abrir um pequeno orifício e a partir dali aquilo vai se estendendo. O grande problema é que essas úlceras venosas, elas normalmente são muito doloridas, podem drenar uma quantidade de secreção que às vezes assusta o paciente e é uma porta de entrada para bactérias, fungos e outros micro-organismos que podem provocar tanto lesão local quanto quadros mais graves, como uma erisipela, uma celulite e etc. E qual que é o grande problema, outro grande problema dessa situação? Quando esse quadro ele não é diagnosticado de uma maneira correta, é muito comum que o indivíduo passe por diversos estabelecimentos de saúde e receba tratamentos inadequados, como principalmente antibióticos. Toma antibiótico daqui, toma antibiótico dali, e aí o indivíduo ele vai desenvolvendo uma resistência bacteriana que é muito grave, e aí quando precisa realmente usar um antibiótico, o indivíduo não tem mais essa possibilidade, porque queimou a possibilidade do uso dos antibióticos. As úlceras venosas, elas exigem um tratamento bastante especializado. Em primeiro lugar, é muito importante a consulta ao cirurgião vascular para definir qual a extensão dessas varizes, o quanto essas varizes estão graves, porque às vezes precisa de um procedimento cirúrgico para tratar as varizes, senão não consegue tratar a úlcera. Em segundo lugar, o tratamento dermatológico para as feridas também é muito importante, porque existem curativos especiais
para cada tipo de ferida. Se essa ferida está mais úmida, se essa ferida está mais sequinha, se tem alguma necessidade de desbridamento da úlcera e, principalmente, a orientação ao paciente do uso da meia elástica, de medidas de postura como deixar o pé para cima. Então são uma série de orientações que a pessoa precisa receber, não é uma coisa tão simples assim. Então se você tem varizes, se você tem alguma ferida na sua perna decorrente das varizes, que também podem não ser das varizes, é muito importante procurar o médico dermatologista e o cirurgião vascular para que a gente possa te orientar. Eu fico à disposição, não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos e até a próxima!